A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, presbítero Daniel Ganga. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre as características de um pregador aprovado por Deus. E nós iremos apresentar 10 passos que conduzem este pregador à aprovação divina. O primeiro passo, ele deve ser regenerado. A obra da regeneração é realizada pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o meu comportamento como pregador, ele deve ser diferente, o jeito de andar, de olhar e também de pensar. O segundo passo para a aprovação divina, o pregador deve amar a Jesus. E amar a Jesus não somente de lábios, mas com obras. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro confirma que sim, o Senhor então diz, então apacente o meu rebanho, ou seja, haja ação, Pedro, que o seu amor não seja somente de lábios. O terceiro passo para a aprovação divina, o pregador deve sentir amor profundo pelas almas. Observe Jesus quando estava evangelizando a mulher samaritana. Observe que o amor de Jesus é tão grande pelas almas que mesmo os judeus não falando com os samaritanos, o amor do Senhor estava acima dessas indiferenças. Então o pregador deve amar profundamente as almas. Quarto passo, deve conhecer a palavra de Deus. Os livros são bons, os dicionários, os sites, mas o pregador deve ter as suas mensagens tiradas da fonte segura, que é as Sagradas Escrituras. É por isso que nós vamos ouvir Jesus dizendo, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. O quinto passo, o pregador, ele deve dedicar-se à oração, ou seja, orar sem cessar. A oração é um diálogo, é uma conversa, é uma intimidade que nós temos com Deus. E isso deve fazer parte da vida de um pregador. Sexto passo, o pregador deve se disponibilizar para a santidade. Sim, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. É necessário que o pregador tenha a sua vida consagrada diante de Deus. Sétimo passo, ele deve acreditar no ministério, na chamada divina. Paulo vai escrever a Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Então creia, acredite piamente no chamado de Deus na sua vida. Vamos para o oitavo passo. Ele ser sincero, pregar o que vive. Ou seja, o pregador deve se comportar como um profeta do Antigo Testamento. Como um exemplo, Ezequiel. E o Senhor diz, Ezequiel, quer ouça ou deixe de ouvir, você irá pregar a verdade. Nono passo, o pregador deve sempre estar preparado. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, não tem como ficar dando desculpa. Ah, eu não estou pronto, eu não sou pregador. Não, o pregador deve estar sempre pronto, carregando no bolso uma saudação e no outro bolso uma mensagem. A qualquer momento ele pode ser solicitado. E o décimo passo, o pregador deve ter entusiasmo, ou seja, nada de sono, cansaço. Não demonstre isso para a igreja. Pregue com ânimo, pregue com vigor. Independente de quantas pessoas tenha no culto, pregue como se fosse a sua última pregação. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, a paz do Senhor.